Imagine um ser tão colossal, tão incompreensível e aterrorizante, que nem os mais poderosos homens seriam capazes de enfrentá-lo. Imagine uma criatura cuja existência desafia as leis naturais, escondida nas profundezas do oceano, esperando silenciosamente até o dia em que será libertada para cumprir um destino apocalíptico. Antes de começar o vídeo, curta e se inscreva no canal. Esse é o Leviatã, a besta bíblica que intriga, assusta e fascina estudiosos crentes e curiosos há séculos. E a cada nova descoberta, o mistério só aumenta, instigando a imaginação e o medo das pessoas. Ele não é apenas uma lenda ou um conto simbólico, mas uma representação do poder divino e do caos absoluto que, segundo a Bíblia, um dia será revelado ao mundo. Vamos explorar o que realmente é o Leviatã, o que a Bíblia diz sobre ele, os sons misteriosos captados nas profundezas do oceano e o que isso tudo pode significar para o nosso mundo. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada que ultrapassa os limites da razão, da mitologia e da fé. Histórias antigas contam que Deus criou 2 Leviatãs, um macho e uma fêmea, mas temendo que juntos pudessem gerar uma descendência que ameaçaria a ordem do mundo, ele destruiu um deles, um símbolo claro de que não estamos falando apenas de um animal, mas de uma entidade que representa o caos absoluto. Essa multiplicidade o torna ainda mais temível, pois sugere um ser que transcende as leis da natureza, como conhecemos. E se essas provas forem verdadeiras, elas podem mudar tudo o que pensamos saber sobre o desconhecido. Mas há quem veja aqui uma referência velada ao Leviatã, uma criatura tão poderosa que sua existência teve que ser controlada desde o início. No capítulo 41, temos um verdadeiro dossiê sobre o Leviatã. Ali, Deus desafia Jó com uma série de perguntas retóricas, como está escrito em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Outros estudiosos defendem que esse trecho representa mais do que simples biologia. É uma janela para entender os seres misteriosos criados por Deus. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente. Prepare-se, porque ao final deste vídeo, você não será mais o mesmo. Um monstro que transforma até o mais valente guerreiro em um covarde. Sua presença é tão aterradora que apenas pensar em combatê-lo é suficiente para paralisar qualquer homem. O nome Leviatã aparece pela primeira vez no Antigo Testamento da Bíblia. Não é um nome qualquer. Ele carrega um peso simbólico gigantesco, remetendo à desordem, ao caos primitivo e ao poder incontrolável das forças da natureza. É uma força viva de destruição, de origem divina, cuja existência ultrapassa a compreensão humana. Uma manifestação do poder que apenas Deus é capaz de conter e que desafia tudo o que julgamos saber sobre o mundo. A resposta está no livro de Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua espada dura. Grande e forte o Leviatã é descrito como uma serpente veloz, tortuosa, e matará boa parte da população quando for libertado das profundezas do mar. Na Bíblia diz: "E Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem, que as águas produziram segundo suas espécies." Poucos textos bíblicos descrevem uma criatura com tanto detalhe quanto o livro de Jó. Poderás tu pescar o Leviatã com anzol, ou ainda prender-lhe a língua com uma corda? A descrição continua com passagens assombrosas. É dito que o Leviatã cospe fogo, que sua pele é impenetrável, que nenhum ser humano ousaria enfrentá-lo. Com seus espirros, acende-se uma luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Não há dúvida, essa não é uma criatura simbólica qualquer. Mas se essa criatura é tão poderosa, quem seria capaz de destruí-la? A espada de Deus mencionada aqui não é uma arma comum, é a sua própria palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Portanto, mesmo a mais poderosa criatura criada por Deus será destruída por ele, não com força bruta,
mas com a autoridade de sua palavra. É a soberania divina sobre todas as coisas que torna possível o fim do Leviatã, marcando o triunfo do bem sobre o caos primordial. Há uma conexão profunda entre o Leviatã e as águas. As águas simbolizam o desconhecido, o incontrolável, o inconsciente coletivo da humanidade. Um dos casos mais famosos é o som conhecido como Julia. Captado em 1º de março de 1999, o ruído foi tão forte que pôde ser registrado por vários sensores separados por milhares de quilômetros. O Leviatã não é apenas uma criatura literal, mas um reflexo do medo humano do que está além da compreensão. Ele é a personificação dos nossos pesadelos mais antigos, das forças que não conseguimos explicar ou controlar, um lugar onde o frio impede a presença humana constante. Isso mesmo, 95% do volume do mar permanece um completo mistério. E quando falamos de espécies marinhas, estima-se que conhecemos apenas 1/3 delas. Um verdadeiro deserto gelado, repleto de mistérios. É lá que muitos acreditam que criaturas colossais possam se esconder protegidas pelo gelo, pelo isolamento e pela vastidão do oceano. Em Gênesis 1:2 é dito: "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas." Ela nos convida a refletir sobre o papel de Deus, sobre os mistérios da criação e sobre os limites do nosso entendimento. O Leviatã representa o caos que só Deus pode controlar, a força que desafia a humanidade, o desconhecido que ainda habita as sombras do nosso mundo. O caos original, do qual tudo surgiu, está nas águas, e é lá que o Leviatã se esconde. E se ele os criou, então, mesmo que estejam adormecidos, eles existem, e podem muito bem estar repousando em regiões tão inóspitas quanto a Antártida, esperando apenas o momento certo para despertar. E se disséssemos que, nos dias de hoje, ainda ouvimos o eco do Leviatã, sons gravados nas profundezas dos oceanos desafiam a ciência. Todos esses sons têm algo em comum. Vieram das profundezas mais inexploradas da terra e do mar, nos fazem pensar: o que realmente vive lá embaixo? Será que estamos diante de indícios modernos de uma presença ancestral e aterradora? Outro som misterioso foi o Train, registrado em 5 de março de 1997. Um ruído profundo, constante, semelhante ao de um trem subterrâneo, vindo do mar de Ross, na Antártida. A explicação oficial? A frequência do som sugere que foi feito por um ser vivo, mas não existe nenhum animal conhecido capaz de produzir algo assim. E temos ainda o lendário Bloop, um som tão poderoso que foi ouvido a mais de 5.000 quilômetros de distância. Vindo das profundezas do Pacífico, o mais intrigante, por fim, o som chamado Slowdown, registrado em 1997, que diminui lentamente ao longo de 7 minutos. A Antártida é o continente menos explorado do planeta. Sabemos hoje que apenas 5% dos oceanos foram explorados. Isso nos leva a um ponto importante. A Bíblia não apenas sugere a existência de seres como o Leviatã, ela afirma que Deus os criou. A história do Leviatã não é apenas uma narrativa de terror bíblico. E você, o que acredita? Será que o Leviatã é apenas um símbolo? Ou sua presença ainda ronda os lugares mais inexplorados do planeta? Se esse vídeo te fez pensar, imagine o que mais podemos descobrir juntos. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar essa jornada de mistério e sabedoria. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.